que te alerta. Sem isso, sem vendas, não dá pra negar. O Nizzi chegou pra te transformar. Do zero ao topo, vem pra conquistar. Líder empresário, vem aprender a ganhar. Aqui. Ponto importante. Se você tem dúvida, agora é o teu momento. É como se você tivesse uma mentoria com o Rei. Quero convidar o Rei. Salva de palmas. Vamos lá. Muito bom. Senta aí, Rei. Fica à vontade. Passar o microfone. Você vai... Quem pode nos ajudar aqui levando o microfone para as pessoas que precisarem ali para... Você leva? Maravilha. Você só tem esses dois? Se tiver mais um, isso é ótimo. Bom, eu quero começar uma pergunta aqui. Esse aqui é um momento para você perguntar para o Rei, como se você estivesse numa mentoria frente a frente. É uma grande oportunidade. A gente chama isso de talks. Então, além da gente fazer a palestra, que é o conteúdo, Rei, quero agradecer pelo conteúdo extraordinário das 4 fases. Eu quero te fazer uma pergunta, começar por essa pergunta. Cara, qual que é o principal erro que uma pessoa ela pode cometer ao iniciar o empreendedorismo? Ela vai abrir um negócio. Qual que é o principal erro que ela geralmente comete? Olha, é não fazer as pesquisas básicas sobre aquele negócio. É ir apenas pela emoção e não estar pautada pela razão. Como eu expliquei anteriormente, né? O empreendedor ele é importante ter esse estado de espírito, porque se você for avaliar, empreender não é um título, é um estado de espírito, né? De onde você identificou uma necessidade e ali você vai agora com a atitude, com essa visão que você teve, com a coragem necessária. Mas eu também preciso embasar isso. Eu preciso mensurar, né, se aquilo de fato é viável. Porque qualquer negócio hoje, a gente precisa analisar a viabilidade dele. Por exemplo, se você tem um negócio hoje que você quer expandir ele através de meio da franquia, a primeira coisa que a empresa responsável por isso vai perguntar, é viável isso? Ou eles vão fazer um estudo de viabilidade para saber se aquele negócio de fato está apto para poder expandir para as outras pessoas. Então, existem vários erros aqui que a gente poderia citar, mas a falta de conhecimento do próprio produto, né? Ou às vezes esse produto tem um gargalo. Por exemplo, muitas pessoas que querem empreender, elas vão lá para São Paulo buscar roupa, por exemplo, certo? É um commodity, certo? O que é commodity? Eu estou vendendo o que muita gente vende. Então, às vezes ela vai lá e ela não tem um bom fornecedor. E às vezes quando ela chega, ela precifica errado, como nós discutimos aqui, e aí quando ela vai ver, ela não está tendo lucro, porque às vezes ela não sabe fazer essa boa gestão financeira e de repente ela vai ter prejuízo, mas como ela está emocionada, né, ela acaba, no frigir dos ovos, ela está pagando para trabalhar. Muito bom, Rei. Para aquecer aqui, para passar para o pessoal fazer pergunta, se você pudesse escolher uma soft skill para que a pessoa ela fizesse dentro do empreendedorismo, qual seria a principal, cara? Ser ensinável. Ser ensinável. Porque, assim, postura arrogante, é o que eu digo hoje, quem são os meus concorrentes? Os meus concorrentes não são aqueles que fazem o que eu faço. Pelo contrário, esses me ajudam a educar o mercado. Jesus dizia isso de outra forma, né? Quando os discípulos estavam ali, falou assim, Senhor, tem outro ali também falando de ti, mas ele não está aqui com a gente. Jesus falou o quê? Quem não é contra nós, é por nós. Esses que fazem o que eu faço me ajudam a educar o mercado. Os meus principais concorrentes baixo nível de consciência, postura arrogante. Gente que acha que sabe, né? E precisa de ajuda, mas ele é tão arrogante e tem essa postura arrogante que ele não se permite. Ou seja, falta ser ensinável. É verdade, concordo com você. Quando a gente vai contratar na empresa, 2 coisas que eu olho de primeiro momento. Primeiro, se ela é ensinável. Segundo, o brilho no olho, cara. As pessoas que têm realmente brilho no olho, ela tem a vontade, a querência, né? E isso é muito importante. Eu quero passar para as pessoas aqui, para os irmãos e irmãs fazerem perguntas. Quem quer fazer uma pergunta? Teu momento. Enquanto você está pensando aí para levantar a mão, não precisa ficar com vergonha, né? 5% das pessoas são iniciadores. E 95% imitadores. Aposto para iniciador. Eu vou fazer essa pergunta aqui, desculpa levantar, já com exemplo de experiência de fracasso para você entender, para depois continuar e ter sucesso. Por exemplo, eu sempre fui do mercado tradicional de venda, do produto físico. Então, quando eu fui lançar o meu produto digital, a minha escola de forma digital, a Escola dos Leões, onde eu falo sobre dons espirituais, eu fui pesquisar o mercado, contratar
uma pessoa que ela não era tão experiente para passar a informação. Então eu tenho uma personalidade muito agressiva. E o que ela gerou em mim? Uma alta expectativa. Então a pergunta é a questão do controle emocional. Porque quando ela gerou uma expectativa em mim lá em cima no início, no lançamento, e não atingiu essa expectativa, eu queria desistir. E, na verdade, até desistir, até um outro amigo me ensinar outras formas, que não era bem assim, mas a questão do emocional, quando você gera muita expectativa e a pessoa é muito empolgada e não é suprida, mesmo o produto sendo bom. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso aí, porque hoje o mercado digital, ele, no meu ponto de vista, ele é necessário em qualquer ramo, se você quer ter uma escala maior. Fala um pouquinho sobre isso aí, eu queria a sua opinião sobre isso aí. Apóstolo, eu acho que eu posso falar um pouco sobre isso, que eu estou no digital desde 2018. Eu tenho, por exemplo, o Fechamento Brutal, que é um produto online que a gente vende para o Brasil todo, e entre alguns outros, tá? Primeiro ponto aqui é que, assim, é a gente entender duas ou três coisas. Deixa eu ver se eu coloco três coisas. Mas a primeira é a questão da expectativa. Quando eu coloco uma expectativa muito alta, isso gera ansiedade, é ou não é? E aí, se não acontece, gera frustração, que traz decepção, que traz depressão. O que é depressão? Excesso de pressão, que nós colocamos na nossa cabeça. Então, ao invés de trabalhar com expectativa, trabalhe com possibilidades. Se não deu certo dessa vez, continua tendo uma possibilidade, certo? Segundo fator, comparação. Quando a gente vai fazer um lançamento, por exemplo, a gente se baseia em alguém. Né? Pô, fulano fez, botando fez, e aí aparece um monte de gente na internet vendendo facilidade. E quando você vai para o front, não é tão fácil assim, não é? Às vezes, assim, faz a gente comparar e às vezes a gente olha para nós como, pô, eu acho que isso não é para mim. Mas, na verdade, é tentar um viés diferente, uma estratégia diferente, uma abordagem diferente. Às vezes o produto é muito bom, só que a oferta não está alinhada. A promessa não está comunicando a verdadeira transformação desse produto, né? Porque uma coisa são características, outra coisa são vantagens, outra coisa é benefício, outra coisa é transformação. Tudo isso eu vejo dentro de um produto. A transformação é o destino, o seu produto é o veículo. Como que eu faço essa pessoa chegar até onde eu quero que ela chegue? Então eu preciso, até ensino isso em persuasão, que quando a gente é mais persuasivo, quando a gente entende que a gente precisa falar o que o outro quer ouvir, não o que a gente quer dizer. E é muito importante isso, e é você que talvez queira empreender no mercado digital, ser ensinável, estar pronto para sempre estar aprendendo. Veja, por mais que a vida inteira eu trabalhei com vendas, quando chegou no digital, eu não estava sabendo lidar. Mas eu ouvi pessoas profissionais dizendo, não, calma, vai por aqui, o caminho é esse. E aí tem um mercado que você sabe de lançamento, o perpétuo. Sim. E aí ele, para gerar em mim um modelo onde eu teria mais confiança, então nós lançamos no perpétuo, eu comecei a ter muito resultado, né? Além da minha expectativa, porque o pé no chão é sempre estar aprendendo, né? Porque o mercado, quando você vai vender no digital, ele muda toda hora, Então, estar pronto para ser ensinável, estar atualizado, estar no mercado, diminuindo a expectativa e se dando a cada dia o conhecimento, eu acho que para quem quer aprender, você não pode olhar e dizer assim, não dou para isso, né? Não, eu fracassei, isso não é para mim. Mas ouvir quem é profissional para dizer realmente, ó, isso aqui não vende. Sim. Ou você pode fazer isso aqui e ter uma possibilidade de alcançar mais. Tá? Perfeito. A gente ensina, inclusive, que assim, não existe produto ruim. O que existe é promessa fraca. Né? Se vende, desculpa o termo, até bosta enlatada. É, né? verdade. Tem aí, gente. É verdade. Foi no bosta Shark Tank, enlatada. inclusive. Shark Tank, inclusive, teve. É verdade. É isso que o apóstolo está falando. Nós vivenciando isso na empresa, né? Vivenciamos. No começo, os primeiros funcionários, nós fizemos um lançamento. E nós, como agência de lançamento na época, lançando uma pessoa. E aí eu chamei esse funcionário, que ele tinha um percentual. E eu falei, cara, você precisa trabalhar duro. E eu vendi o sonho para ele, cara. Eu vendi que a gente quer mudar de vida com esse lançamento. Por quê? Porque eu não estava alinhado na expectativa. E aí chegou lá, a gente foi enganado pela pessoa
Ele até vendeu muito, mas não veio nenhum recurso para nós. Ou seja, a expectativa foi tão alta para essa pessoa que ele não suportou. A gente teve que desligar ele da empresa e foi uma frustração para todo mundo. Então, quando você não alinha a expectativa, é terrível. Então, tem que realmente ter a abertura de oportunidades, né? Vai ter outras chances para isso acontecer. Muito bom. Mais alguém quer fazer pergunta? Aproveitar a sua oportunidade? Olha lá, o Natanael Oliveira. Você tem que responder assim, ó. Repete comigo. Meu jogo É de longo prazo. Pronto, não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona, quando o assunto é digital. Show de bola. Ô Rei, aproveitando que o apóstolo já entrou nessa parte emocional, o desenvolvimento humano, nós sabemos do DISC, que você comentou sobre isso, dominante, o influente, o estável e o conformidade. Você, com toda essa experiência, qual o conselho, pelo menos um conselho que você daria para cada empreendedor desses perfis comportamentais? Qual conselho você daria para o empreendedor dominante? Qual conselho para o empreendedor influente? Qual conselho para o empreendedor estável? E para o empresário que é conformidade? O que você falaria para eles? Excelente pergunta, tá? Excelente pergunta. Vamos lá. Quando a gente pensa no dominante, que é o executor, ele não tem muita paciência. É aquela pessoa que não tem muita paciência. Porque o executor, ele é aquela pessoa que ele já faz, né? Diferente do analítico, que é o conforme. Entre apenas faça, o analítico é faça certo. Então, assim, são complementares. Vamos imaginar o seguinte, eu estou lá, eu sou bom em vendas. Geralmente o executor ele é bom em vendas, né? Porque ele é motivado por desafio e ele quer ser geralmente o número 1. Então, só que ele não tem muita paciência para ensinar. Então, ele tem que ter paciência, né? Ele tem que planejar mais, inclusive. E, às vezes, ter tomado a decisão mais demorada, que ele toma a decisão muito rápido. Então, às vezes, uma oportunidade já toma a decisão sem antes pensar. Vá devagar. Pega essa pujança que você tem, essa intrepidez que você tem e faça isso se dosar, né? Imagina o contrário de, geralmente, o executor ele é casado com o contrário. Alguém que ele é mais pés no chão, né? Ouça então a sua esposa. Sua esposa, ouça o seu marido. Não deixe ele te travar, que às vezes o outro pode te travar, mas ouça, tem coisa boa do outro lado. O comunicador, que é um influencer, que é aquela pessoa mais falante, se comunica mais, ele é muito emocionado. Então ele já vai fazendo sem antes entender, né, a estrutura, a estratégia, o quanto que vai gastar. Ele não domina tanto os seus números. Eu estou falando da essência, tá? Eu não estou falando desse perfil desenvolvido. Porque, por exemplo, eu tenho o Renan, que é esse perfil desenvolvido. Não é, Renan? Como empresário, sempre por persuasivo. O Renan, quando a gente começou a trabalhar junto, eu até então era o melhor vendedor até o Renan chegar. Quando esse cara chegou, ele pegou o primeiro lugar. Eu falei, o que acontece que ele vende mais do que eu? Né? Ele tinha essa habilidade mais acentuada do que a minha. Entende? Então, assim, por outro lado, toma decisão também muito rápido, mas ele é orientado a pessoas e não muito a resultado. Então, tem que entender que resultado importa, porque lá no frigir dos ovos, o que manda é o resultado. Se você quer saber se um aluno ele é bom ou ele é ruim, você tem que olhar o quê? O boletim dele. Você quer saber se um atacante de futebol ele é bom ou ele é ruim? Veja a quantidade de gols que ele faz, ou seja, resultado importa. Do outro lado, né, imagina um quadrante assim, tá? Eu estou falando aqui do executor, do comunicador, agora do planejador. O planejador ele tem essa característica. Às vezes ele coloca a necessidade do outro acima da dele. E ele tem medo de desagradar as pessoas. Olha, muito tem sido dito a respeito do segredo do sucesso. Mas sabe qual que é o segredo do fracasso? É você querer tentar agradar todo mundo. Se você querer tentar agradar todo mundo, você vai ser deixado para depois. Porque depois as pessoas, geralmente esse perfil ele fica ressentido como resultado. Que as pessoas geralmente não retribuem como ele gostaria ou como ele retribui para o outro. Então, ele é muito pés no chão. E tem hora que você perde o time, que o mercado ele pede um pouco mais também de arriscar. E existe uma diferença de risco e perigo. Risco, correr risco é calculado. Perigo é quando você fala assim, vamos ver onde vai dar. Então você tem que calcular. Risco é uma coisa. E esse perfil planejador, ele também tem tomado decisão mais demorada. Ele busca por estabilidade. Estabilidade não existe. A gente sabe que a gente vive um momento, é um momento VICA, né? Volátil, incerto, complexo e ambíguo. Não é? Volatilidade. As coisas se desprendem com uma facilidade absurda. Que nós sabemos hoje sobre o seu assunto, amanhã pode se tornar obsoleto, pode ter uma nova ideia. Né? A incerteza, nós só temos certeza de uma coisa, que Jesus vai voltar. Não é?
O resto, a gente não sabe, incerto. O mercado pode mudar, o Trump pode colocar a lei Magnitsky mais a fundo e pode, né, como você sabe, prejudicar muitos brasileiros. Complexo, era mais fácil viver há 15 anos atrás do que hoje. O volume de informações trouxe isso e ambiguidade. Quando você ia no Facebook, ia colocar o sexo, era masculino e feminino. Outros são mais de 60 gêneros. Então, e o último perfil, que é o analítico ele é aquela pessoa muito seca. Ele é muito perfeccionista, detalhista, preciso. Raramente ele elogia, raramente ele é frio, raramente ele comemora. E às vezes tem momentos que você tem que elogiar as pessoas. Nem tudo é perfeito. Na verdade, nada é perfeito. Antes feito que perfeito, são estágios. Melhorou, antes bem feito do que feito. É o segundo estágio. Então, primeiro eu preciso me permitir. Vá no meu canal 100 Sem Vendas, olha meu primeiro vídeo que você vai ver. Agora olha o último. E se eu não tivesse iniciado, eu não estaria aqui onde eu estou. Muita gente ficava me zoando, o blogueirinho, olha não sei o quê. Essas mesmas pessoas hoje visualizam meus stories todo dia. Porque está me vendo Deus lançar o meu nome, soprar o meu nome para o Brasil todo. Até para Angola, em um país que eu jamais imaginaria, eu fui. Então, de acordo com cada perfil, executor, mais paciência, comunicador, planeje mais, estabilidade, que é você que tem, né, que é mais pés no chão, arrisque mais. Dê a sua opinião importa. E o mais analítico, nem tudo são números. Números importam, mas nem tudo são números, entende? Eu tenho também um lado relacional. Eu tenho que comemorar com a minha equipe. Quando geralmente o analítico, a equipe bate meta, sabe o que ele fala? Fez mais que obrigação. É verdade, é verdade. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas Respondeu. É um pouco do que eu sei sobre o assunto. Muito bom. Muito bom. Essa questão do DISC, né? Uma vez eu fui com uma pessoa da nossa equipe fazer uma grande negociação. E a gente chegou, sentou aquela tensão, negociação era 8 contratos num só. Aí a gente fechou o contrato, eu não vi a hora de entrar no carro para comemorar. Sou sanguíneo, cara, sou influente. Eu cheguei no carro e falei, e aí, Jacó, cara, fechamos o negócio ali. Legal. Eu falei, não é possível, cara, que não comemorou comigo. Mas porque o perfil dele era totalmente diferente. Isso serve muito para vendas, cara. Que quando eu vou vender, a hora que eu começo a reunião com a pessoa, com o empresário, eu sei que ele é dominante. Então eu sei que eu desafio ele. Eu sei que eu coloco ele achando que ele está liderando a situação, mas porque é importante saber os perfis comportamentais. O dia que você descobre isso, muda o teu jogo. O dia que você realmente estuda a fundo sobre isso, muda o seu jogo. Isso é um fato, né? É verdade. Uma pergunta mesmo. Inclusive, rapidinho, falando sobre esse perfil específico, cuidado com a reatância psicológica. O que é isso? É um viés cognitivo que ele se manifesta sempre que este perfil em especial percebe que a tomada de decisão dele foi limitada. É conhecido também como a síndrome do burro empacado. Já aconteceu com você? Quando seu pai falava, você vai fazer aquilo, mas te falou com você de uma forma tão ríspida, ou o seu cônjuge, que ele estava sobrado de razão, mas você resolveu não fazer. Foi ou não foi? Aconteceu com todos nós, a síndrome do burro empacado. Não vou fazer. Você está com razão, mas não vou fazer só porque você falou comigo desse jeito. Então, cuidado em vendas. Esse perfil, de fato, você tem que mostrar que ele está no controle. Exatamente. Muito bom. Mais alguma pergunta? Tem. Apóstola. Olá, tudo bem? Eu vou fazer em nome de uma pessoa online, que é o nosso membro online, o Maravilha. Rogério Eurique, Um abração, de Rogério. Porto Alegre. Ele está assistindo desde o princípio. E ele pergunta o seguinte, no ramo da representação comercial, teria algum diferencial para se manter no mercado? Muito boa pergunta. Olha, eu estive recentemente com o time de representantes comerciais, 2 dias, ininterruptos lá, que é o porta a porta, né? É importante ele entender que hoje o negócio funciona híbrido. O importante é estar no porta a porta, mas é importante também estar no digital. Porque é mais ou menos assim, quem está muito no digital não gosta do porta a porta. E quem está muito no porta a porta não olha muito o digital. Então é importante entender que hoje o nosso mundo ele é híbrido, é ou não é? Então é importante eu estar também no físico, porta a porta, é importante entender isso, e também eu estar presente, ter essa presença digital, porque isso me favorece depois. Né? É lógico que é uma pergunta ampla, se ele fosse talvez mais específico, eu poderia entrar em vários pontos aí. Né? E outra coisa, compense em números o que te falta em habilidade. Né?
De repente, eu não estou conseguindo vender tanto. Talvez falta habilidade. Então, compensa em números. Por exemplo, enquanto o Renan falava, sei lá, com 20 fechava 15, eu tinha que falar com 100 para fechar 11. Entende? Eu não tinha habilidade na época que ele tinha. Eu me desenvolvi, hoje eu tenho habilidades. Então, se você não tem habilidade, compensa em números. Você está falando com 10, liga para 100. Você está visitando 10, visita 100. Os números, toda ação gera uma proporção. A cada 10, 1, daqui a pouco você vai fazer. A cada 10, 2. Você vai melhorando, a cada 10, 3. A cada 10, 4, você vai melhorando. Exatamente, isso é um ponto bacana, que, por exemplo, pode ser muito bom fazer 10 apresentações, fechar 9 negócios. Só que você pode fazer 100 e fechar 10. Quem ganhou? Eu ganhei. Você. Então, realmente... É só pensar em números. Exato. Muito bom. Mais alguma pergunta para a gente finalizar? Aproveite que você tem uma grande oportunidade, senão eu já vou finalizar o nosso Talks aqui. Tem mais uma? Vamos lá? Não? Então eu quero agradecer o Rei. Vamos colocar de pé, pessoal. Vamos agradecer o Rei por essa participação. Resultado que te alerta. Sem isso, sem vendas, não dá pra negar.